Tudo bem, querida? Como é que tu tá? Tô bem, e você? É, é muito legal para mim, né, conversar com os alunos. Eu fico muito feliz porque quando eu mentalizei, né, esse sonho de ter os alunos, que eles poderiam também ter o mesmo resultado que eu, foi um sonho, né? E hoje esse sonho é realidade, né? Então, vários alunos que Sim. conseguiram. Mas, enfim, eu quero conhecer um pouquinho da tua história e eu queria saber de onde que tu tá falando. Eu tô falando de Uberlândia, Minas Gerais. E como que é teu nome? Quantos anos tu tem? Eu me chamo Miley Esther e eu tenho 19 anos. 19 anos, olha só que legal. Já Sim. conseguiu ah, entrar na faculdade, né, com 19 anos. Isso é muito legal. E, querida, como que começou o teu sonho de querer medicina? Você começou esse sonho quando você era criança? Foi no ensino médio? Por que tu escolheu medicina? O que te motivou a escolher medicina? Quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos, a minha mãe me levava muito numa pediatra, que ela era um amor de pessoa, que ela cuidou de mim até com 18 anos. Pra você ter noção do tamanho do amor dela. E aí eu vi aquele Uhum. amor dela e a minha mãe falava assim que eu ficava tão encantada que eu ficava falando, nossa, quando eu crescer eu quero ser médica igual a doutora Cacilda. E aí nasceu o amor e desde até hoje é o que eu sonho fazer, né? Hoje não mais na pediatria, mas eu continuo no sonho da medicina. Por conta dela, uma inspiração para mim. Uhum. E essa doutora, ela provavelmente deve ter feito um bom atendimento para você, né? Provavelmente essa professora, essa doutora, né? Ela deve ter chamado a atenção, né? Pelo bom comportamento que ela fez. E você já tinha um outro médico na família? Você se sentiu insegura por querer medicina? Porque a gente sabe que lá no Brasil, as pessoas que fazem medicina são pessoas que têm dinheiro, né? Como que foi essa questão para ti? Assim, quando eu cheguei no ensino médio e eu tive essa noção, eu quis desistir, sabe? Porque eu não vim de uma família rica. Na verdade, meus pais casaram, eles tinham mais ou menos 17, 19 anos. Eu nasci, a minha mãe tinha 18 anos. Meu pai, assim, casou desempregado, sem nada, sem casa. E aos pouquinhos ele foi crescendo, do zero. Igual, eu me identifico muito com a sua história, porque a minha avó também é empregada doméstica. Ela já, inclusive, teve uma época da vida dela que ela passou fome, foi muito difícil. Ela foi mãe solteira de dois meninos. Meu pai, quando a vida dele, foi muito sofrida. A minha mãe também, a minha avó separou do meu avô e ela foi mãe solteira. Então, os dois veio de uma família, assim, totalmente estruturada, sabe? Aí, quando eu cresci, que o meu pai teve a condição para fazer uma faculdade, aí ele fez pelo ProUni, mas antes disso a gente era uma família, assim, bem pobre mesmo. E aos pouquinhos, Deus foi abençoando, né, que ele foi conseguindo alguma coisa. Mas eu sempre tinha aquela insegurança porque o meu pai nunca teve muito dinheiro. E aí eu ficava assim, nossa, eu vou pesar o meu pai desse jeito, porque é muito complicado. Tanto que ano passado eu até consegui nota para uma cidade aqui perto. Mas eu falei assim, é tão caro já a faculdade em si, né? E o meu pai não tem muita condição. E Uhum. tem todo aquele peso, porque das duas famílias não tem médico. Não tem médico. Eu vou ser a Tu vai ser a primeira. primeira? Vou ser a primeira, dos dois lados. E na família do meu pai, não tem nenhuma mulher que fez faculdade. Nenhuma mulher. São todas ou cozinheiras ou empregada doméstica. Então, tinha aquele peso de eu ser a primeira nos dois sentidos, sabe? Então, quando a gente passou, foi muito, muito Uhum. gratificante. Eu tentei desistir, E mas o vo... meu pai foi meu alicerce. Ele falava assim: você não vai desistir porque a gente vai conseguir, eu trabalho mais. Tanto que o seu curso era um pouquinho caro para nossa condição. Mas aí eu falei, pai, o senhor Uhum. paga metade e eu vou fazer um bico e pago a metade. E aí deu certo, graças a Que Deus eu legal. passei, né? E como que Foi. tu me conheceu? Num anúncio do YouTube, Uhum. eu te conheci. E você não ficou com Eu, medo eu de ser fiquei, um eu falei assim, golpe, de ser um picareta? não, porque
sabe quando você tá assim, tão desesperada para passar, que qualquer coisa que vem, você acha que é um sinal de Deus? Falei assim, é um sinal Uhum. de Deus na minha vida, eu vou. Aí eu vi o teu curso, eu vi que tudo fazia muito sentido, que assim, tudo tava. Falei assim, nossa, faz sentido eu fazer isso aqui e dar tal resultado. Aí eu Até, vi, até porque, né? O método Atleta da Mente ele é um método baseado na mesma estratégia dos estudantes de Harvard. Então, eu estou aqui nos Estados Unidos e a mesma técnica que eu ensino é a técnica que eles também utilizam. Óbvio que o processo para você passar em medicina nos Estados Unidos é totalmente diferente do processo brasileiro para você passar em medicina. Mas o Brasil hoje ele é o pior país do mundo em educação. E os Estados Unidos é um dos melhores países em educação médica. Então, o meu grande objetivo quando eu comecei a ensinar esse método foi justamente isso: trazer esse conhecimento para esses alunos baixa renda que não têm acesso a esse conhecimento, a essas informações, para que eles consigam acelerar esse processo até passar em medicina. Esse sempre foi o meu grande objetivo, né? Então, e muitas vezes as pessoas, picareta, coach, não sei o quê, mas hoje a melhor forma de você aprender um conhecimento é através do curso online. Porque eu, por exemplo, estava caminhando ontem em Harvard e eu me senti que eu comecei a chorar, porque eu já tinha estudado ali sem estar ali fisicamente, porque eu fiz muito curso online. Então, às vezes a gente acaba tendo essa crença do Brasil, né, do curso online, de comprar livros, comprar conhecimento, né? Então, é muito legal isso. Mas aí você me conheceu, você participou do meu evento gratuito. O que que você sentiu assim nas minhas aulas, conhecendo a minha história, vendo o depoimento dos meus alunos? Você viu, pô, isso daqui pode me ajudar? sim, eu falei assim, porque era assim, eu também nunca confiei muito em cursinho presencial. Eu fiz durante o ensino médio e eu falei assim, cara, é um dinheiro que o meu pai gasta desnecessário. Ele podia estar Era gastando muito caro? menos. Sim, era muito caro. Mesmo sendo de escola pública, tendo desconto, ainda assim essas grandes escolas cobram muito caro, né? Tanto que a minha prima que estava fazendo, que passou junto comigo, ela pagava 2, 3 mil reais por mês. Eu falei, gente, meu pai não tem condição de pagar isso. E é desnecessário, sendo que na internet tem esse conhecimento. Então, eu comecei a pagar alguns cursinhos online. Eu absorvi toda aquela carga máxima que eu podia de videoaula, essas coisas. E quando eu te conheci, eu estava naquela fase que eu não sabia mais o que fazer, sabe? Porque eu já tinha visto todas as aulas do cursinho, tinha feito uma questão ou outra, tinha feito um simulado ou outro. O Enem passado, eu não passei por 30 pontos, então eu estava naquela fase bem de desespero mesmo, tipo, eu não sabia o que fazer. E aí eu vi as suas aulas, aí eu vi que era um negócio completo, era alimentação, era exercício físico, era um planejamento. Eu falei, é um planejamento da minha vida. Então eu acho que vale a pena investir para eu ver, né? Porque vai mexer em todas as partes da minha vida. Então pode ser que o todo dê resultado. E aí eu investi mesmo pesado nos 2 meses e deu o que deu, né? Graças a Deus. O resultado foi muito bom. E assim, querida, isso que tu tá falando é muito importante a gente discutir, porque aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, né, a gente precisa trazer essa diferença, né, para a gente tentar mudar o Brasil, né? Porque aqui nos Estados Unidos eles estão 100 anos na nossa frente. O que acontece? Quando a gente está falando uma aprovação em medicina, nós estamos falando em performance cerebral. Porque lá na hora de você marcar o X correto na questão do Enem, na questão do vestibular, você precisa acessar o teu cérebro, você precisa lembrar dos conteúdos, você precisa de uma ferramenta chamada de memória. E quando a gente analisa a memória, nós estamos analisando alimentação, sono, inteligência emocional, vários fatores, o horário que você estuda, vários fatores que vão influenciar lá no dia da prova você marcar o X correto. Então não é só ver a aula de física, copiar o que o professor falou e fazer 10 questões depois e rezar para que no dia da prova. Então, o método, e o nome já diz, né? Método atleta da mente, né? Então, você se portar como um atleta, né? Cuidar da alimentação, não comer glúten, não comer lactose, né? Ter uma estratégia de estudo, ter uma estratégia de memorização. Então, isso é muito legal. Eu queria te perguntar quais foram as dificuldades que você teve lá na época do cursinho? Porque, por exemplo, eu, quando eu fiz cursinho online, todos os famosos cursinhos online que tem na internet, eu fiz, eu assinei todos, eu investi todo o dinheiro que eu tinha. Só que eu desenvolvi depressão, ansiedade, síndrome do pânico, compulsão alimentar. Você teve algum problema emocional com esse excesso de videoaula, esse excesso de informação, esse excesso de coisa dos cursinhos?
Eu tive porque, como eu te disse, eu fazia simulados. E nos simulados era assim, todo simulado eu ficava lá nas primeiras colocações. Era uma média altíssima. Aí eu chegava na época do Enem, saiu o resultado e eu via que não era nada daquilo que tinha saído no cursinho. Aí eu ficava perguntando, gente, o que aconteceu, né? O cursinho me falou que eu estou de tal jeito, de tal modo. O simulado eu fiz todo mês, não, era a cada 2 meses eu fazia, eu ia. Então, assim, teve uma época que foi muito difícil, que foi o último Enem do ano passado. Eu fiquei na lista de espera, né? 4 pessoas que estavam na minha frente para ser chamada. E eu não fui chamada. Aí eu entrei, assim, numa crise que eu chorava o dia inteiro. Eu ia para debaixo da minha mesinha e chorava, 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 chorava. Ficava o dia inteiro chorando, não queria comer, não queria sair de casa. É assim, foi uma fase muito difícil e quem me ajudou mesmo e viu foi o meu pai, que falou assim, não, bora para frente, você tem que estudar, você tem que tentar de novo. Mas foi uma coisa assim que me deixou muito abalada por muito tempo. Realmente, assim, entrei numa depressão muito grande. E por que tu acha que o cursinho acaba gerando esses problemas emocionais dos alunos e você, graças a Deus, você não desistiu porque você tinha o suporte do seu pai, mas eu recebo todos os dias mensagens nas minhas redes sociais de pessoas que não aguentam essa pressão emocional de cobrança do cursinho, a concorrência, a competição e a medicina e aquela loucura e acaba, não, eu acho que medicina não é para mim, que foi o que aconteceu comigo, eu desisti também, eu fiquei 2 anos parado, porque eu pensei assim, cara, eu não tenho emocional para aguentar isso, eu não tenho estrutura para conseguir essa pressão, essa competição, essa comparação. E aí tu tem que ser melhor, tu tem que acordar, tu tem que estudar, tu tem que fazer isso, fazer aquilo. O que tu acha assim que não fez você desistir? Eu acho que, primeiramente, eu coloquei na minha cabeça que isso tudo era um exagero. Igual comigo sempre acontecia. Eu chegava na família, tipo, numa festa sábado. Ai, mas fulano que passou para medicina estudava de domingo a domingo. Eu falei, gente, mas eu não sou fulano, eu não sou de ferro. Assim, com o tempo, eu fui treinando meu psicológico para isso, sabe? Eu falei assim, eu não preciso disso. Eu posso passar no meu tempo, cada pessoa tem um tempo. Eu acho que, assim, igual eu também tenho amigos que, igual você falou, e aí eu tento ir conversando, sabe? Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de pensar desse jeito. Infelizmente, não. Mas eu acho que o cursinho cobra, mas acaba que a nossa família cobra muito mais de uma forma pior, porque toda vez que você vai em algum lugar, eles ficam, ai, mas até hoje está estudando? Ai, mas até hoje não passou? Minha tia mesmo, meu Deus do céu. Aí depois fica com aquelas histórias cabulosas. Ai, conheço fulano que ficou 6 anos estudando. Você deve ficar 6 também. Eu fico, meu Deus do céu. Isso gera uma ansiedade gigantesca na pessoa, né? O primeiro ano que eu fui estudar, minha bisa veio com essas histórias cabulosas. Aí eu fiquei em desespero. Eu falei, gente, eu não posso perder 6 anos da minha vida assim, estudando em cursinho. Eu tenho que passar logo, né? Muito Tu complicado. sabe, tu sabe, querida, que o meu maior medo era esse, porque eu tava com 22 e eu pensei assim, cara, eu não tenho 6 anos. Imagina, eu vou entrar na faculdade com 28. Aí mais os 6 da faculdade. Meu Deus, aí aquilo me dava uma ansiedade, uma depressão. E óbvio, né, que eu acho que medicina não tem idade, né? Independente se você tem 30 anos, independente se você tem 40 anos. Eu já tive uma aluna minha com 38 anos. Incrível, ela é muito inteligente. Só que a pauta que eu quero refletir aqui junto contigo é o tempo que demora para tu passar. Então, tipo, eu pensei, cara, como é que eu vou passar depois de 6 anos? Aqui não existe. E aqui nos Estados Unidos, a minha maior dificuldade é explicar isso. Porque eles perguntam o que tu faz no Brasil. Eu ajudo estudantes a passar dentro da faculdade, né? E aí, tipo, mas e daí tem que explicar que no Brasil demora esse tempo a passar, a média é 5 anos, né? Então, tipo assim, é muito difícil para mim, porque eles perguntam, mas é uma faculdade que a pessoa faz, é um college? Não, o cara está estudando o que ele deveria estudar no ensino médio, né? Então, tu vê como que é bizarro o nosso sistema. Então, tipo assim, eu ficava muito com medo. Então, eu vejo que a maioria das pessoas, eu não sei se tu concorda, mas eu vejo que a maioria das pessoas que desistem, e eu queria te perguntar se tu conhecia algum amigo teu que desistiu nesse meio caminho, é justamente por isso, porque vai demorar muito tempo. Ixi, se eu te contar o tanto de gente que queria medicina comigo na escola, e eu fui a única que passei para a federal, né?
Porque teve Uhum. uma outra amiga minha, que aí sim ela tinha muita condição financeira, a mãe dela era concursada, ganhava 20, na época que eu estudava com ela, ganhava 20 mil por mês só a mãe dela. Aí Uhum. eu descobri que ela está numa cidade aqui próxima, fazendo numa faculdade particular. Quanto que é a Assim, mensalidade? a mensalidade aqui na minha cidade está 10 mil, ou primeiro, a É, partir do primeiro mês. é dinheiro, né? Muito dinheiro, muito dinheiro. Assim, é o salário do O meu teu pai pai mais um não, pouco. Hã? entendeu? O teu pai, por exemplo, e a tua mãe, como eles são de família humilde, eles não teriam condições de pagar, né? Então você era que Não. nem eu, você ou é federal ou vai entrar com bolsa, né? Então não tem É. esse outro meio termo, né? Então é muito interessante nós discutir sobre isso, porque a pressão do baixa renda é muito maior. Porque, por exemplo, a tua amiga, se ela não passa, a mãe dela tem 20 mil, 30 mil por mês de salário, então pode pagar uma particular para ela. Agora, você não, você tem a pressão de passar e passar na federal ou na bolsa, né? É uma pressão muito maior. Isso. Tem isso e também tem a questão da gente ver, porque durante a faculdade gasta muito. Então, assim, tenho duas amigas que até hoje é próxima de mim, que elas também queriam medicina junto comigo. Hoje, as duas estão fazendo enfermagem numa particular pelo ProUni. Assim, a mais próxima de mim, eu falei assim, Letícia, por que você desistiu? Ela, olha você já está indo para o seu segundo ano que terminou a escola e até hoje não passou, né? E eu tenho desespero de trabalhar. Ela não foi fazer enfermagem na federal pelo simples fato de ser integral e ela querer trabalhar e ter o dinheiro dela. Então, eu falo Uhum. assim, essa questão de demorar tanto do tempo, eu acho que muita gente desiste. Muita gente quer ser bons médicos desistem. E acaba que vira um vestibular financeiro a medicina, né? É, não, assim, o tanto de gente que eu conheço que queria medicina que virou, foi para enfermagem, foi para odonto, foi para físio, assim, não está escrito. Foi muita gente mesmo. Tipo assim, eu tinha um medo que era no meu futuro, né? Porque eu não tive pai, não tive mãe, né? Meu pai sumiu, a minha mãe com todas as limitações, né? E eu sou muito grato porque ela me deu tudo, né? Ela me deu a vida. Então, tu imagina 4 pessoas para sustentar, empregada doméstica, interior. Então, eu sei toda a luta que ela teve. E aí, o meu sonho sempre foi ter filhos, né? Construir uma família, casar, ter filhos, né? Então, assim, eu acredito muito nisso. E aí, eu queria ter filhos. Eu pensei assim, cara, imagina quando eu tiver filhos. Como é que eu vou olhar no olho dos meus filhos e dizer assim, ó, você tem que correr atrás dos seus sonhos? E eu tá lá fazendo enfermagem, eu tá fazendo odonto. Óbvio, esses cursos eles são extremamente importantes para a saúde. A medicina não é só a medicina, não. Não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo a realização pessoal das pessoas. E eu vejo que a tua realização pessoal é muito importante, porque senão depois você vai jogar nos teus filhos. Aí tu vai querer obrigar teu filho a fazer medicina porque tu não fez. Então eu tinha muito esse medo, sabe? De se eu desistir, como é que eu vou falar pro meu filho que ele tem que correr atrás do sonho dele, tu entende? Sim. Assim, graças a Deus eu tive uma base que foi meus pais, e eles nunca deixaram, sabe? Toda vez que eu falava, não, isso não é para mim, vou desistir, vou trabalhar, meu pai e minha mãe sempre falava, filha, mas olha isso, olha aquilo. E eu acho que foi um pouco do que você falou, sabe? O meu pai, ele sempre foi uma pessoa que almejou crescer. Que ele, igual você fala, sabe? A pessoa tem perspectiva de, tipo, nasce pobre, mas eu não vou morrer pobre. Meu pai sempre foi desse, ele sempre correu atrás. Desde criança, para você ter noção, na época que meu pai fazia faculdade, ele trabalhava no correio durante o dia, todo dia ele perdia uma aula da faculdade, por conta do serviço. Ia de noite, chegava de madrugada e ia fazer os trabalhos. Mal dormia. Era o único que trabalhava, era o único que tinha dois filhos para sustentar na faculdade. E no final da faculdade, ele foi o único do ano que recebeu uma menção honrosa por ter terminado o semestre com a maior nota, 99,9, eu lembro até hoje. Então, tipo assim, eu sempre tive o meu pai como espelho. Igual você, quando eu começava a pensar em desistir, eu falava assim, mas eu quero ser um espelho igual meu pai é para mim, para alguém, entendeu? Se eu tiver filhos, eu também quero ser assim. Porque o meu pai, ele lutou. Apesar de tudo, assim, era difícil pra caramba para ele, mas ele correu atrás, ele foi, ele ganhou o prêmio. E assim, eu falo que é muito bom quando você tem esse espelho, assim, porque a sua vida muda, né?
Você fala assim, se meu pai tá ali, ele lutou tanto, e ele conseguiu, se eu lutar tanto assim, eu vou conseguir também, né? Uhum. Perfeito, perfeito. E você é a média, né? Você é a média das pessoas que você mais convive, né? Então, se você andar com pessoas negativas, você vai se tornar uma pessoa negativa. Se você andar com médicos, né? Um exemplo, tu anda com 5 médicos, você vai ser o sexto, entende? E que nem eu fiz aqui para vir para os Estados Unidos. Eu comecei a andar, né? E o poder do curso online é isso. O poder das redes sociais é isso. Eu comecei a andar com pessoas que estavam estudando nos Estados Unidos, porque eu queria estudar nos Estados Unidos, era uma meta de vida que eu tinha. Então, assim, quando você anda com as pessoas, quando você investe em conhecimento, aí vem a questão do comprar conhecimento, né? E aí eu sempre trago essa pauta, eu sempre insisto em falar isso. Se você é baixa renda, você tem que investir muito mais em conhecimento. E óbvio, um conhecimento que vai fazer você se desenvolver como pessoa, não física, matemática. Tu vai achar isso no YouTube com excelentes professores, no Google tu vai achar excelentes materiais. Nós estamos falando da mente, né? Porque o que fez você passar em medicina na federal não foi física, não foi matemática, foi aqui. Teve várias pessoas que estudaram física e matemática, às vezes até mais que você, só que você estava aqui, ó. Você estava preparada aqui, na mente, entende? E isso é para a vida. Às vezes o médico ele tem que estar preparado aqui, entende? Ele tem que estar preparado mentalmente. Às vezes o cara tem uma base teórica muito grande. Chega um paciente com infarto agudo do miocárdio e ele não está bem emocionalmente, ele não tem um mental trabalhado, ele não sabe o que fazer. Como é que eu manejo esse paciente? Chega um paciente com AVC, o cara não sabe o que ele tem que fazer para manejar esse paciente com AVC. Tu entende o que eu quero dizer? Então, o mental é muito importante. E aí eu queria que tu trouxesse para mim essa reflexão da época do cursinho e depois que você acessou o método. Qual foi a diferença da questão mental com o método tradicional do Brasil e utilizando o método Atleta da Mente, que é baseado nas grandes universidades americanas? Eu acho que o principal fato foi, assim, eu mudar e perceber que eu tenho que ter um tempo para mim, sabe? Porque antes eu ficava assim, meu Deus do céu, eu tenho que me matar de estudar, eu tenho que ver esses videoaulas, eu tenho que fazer coisa, tem que isso, tem que aquilo, tem que acordar às 7 da manhã e estudar até 10 da noite. Mas não, com o seu método, eu comecei assim, todo dia de manhã eu acordava, ia para academia, chegava, fazia um lanche saudável, depois de um tempo eu ia meditar, eu ia relaxar, depois do meu banho, aí que eu ia entrar naquele momento de estudo, e aí eu estudava poucas horas, mas estudava bem, porque eu fazia direitinho os seus métodos. De noite, antes de dormir, eu meditava, eu, assim, gostava de escrever, passei a escrever o que eu sentia, começava a desenhar para relaxar. Então, eu acho que foi um momento que eu me descobri, sabe? Que eu vi que eu podia passar, só que sem me matar, sem sacrificar a minha saúde mental e física por isso. Porque eu também tenho uma condição, né? Eu tenho talassemia. Então, durante a minha adolescência, foi muito difícil para a minha escola, porque eu estava no processo fazendo tratamento. Então, tipo Uhum. assim, eu desgastei muito a minha saúde física por conta disso. E aí, agora eu vou na médica, a minha saúde está muito bem, eu comecei a comer muita comida que tem ferro, a minha alimentação, assim, mudou horrores. A minha autoestima, porque o corpo da gente também reage, né, quanto a isso. E assim, eu acho que eu peguei um amor tão grande por essa rotina que assim, eu não tenho nem como te agradecer por isso, porque assim, eu amei mesmo. Eu passei a estudar bem menos, mas eu comecei a aprender bem mais. E não só ficar Perfeito. decorando, como antes eu fazia aquelas musiquinhas, né? Que legal, que legal. É muito bom isso, porque nós temos uma aluna também com fibromialgia, né? Então, assim, a gente precisa eu, no caso, tenho TDAH e dislexia, né? Então, assim, e é muito legal que nas aulas, às vezes, eu apresento alguns sintomas, né? Da disgrafia, né? Então, é muito louco isso. Porque a gente precisa dessas pessoas na medicina, né? Porque talvez você vai conseguir atender uma pessoa com talassemia, você vai conseguir dar um feedback maior para ela, porque você já passou por isso. Então, por exemplo, hoje, eu quero atender crianças com TDAH. Eu faço uma pesquisa científica lá na minha cidade, que vai virar um ambulatório, né? Então, não existe ambulatório, que é uma cidade do interior, de transtorno de aprendizagem. Então, a minha pesquisa científica que eu fiz, ela chamou a atenção do dono da faculdade para poder criar, então, essa questão do ter um ambulatório para ajudar essas crianças. Então, o problema que eu passei vai ser uma forma de eu poder ajudar as pessoas. Então, por isso que eu gosto muito de neurociência, porque eu tive esse problema. E tu provavelmente vai gostar dessas síndromes,
porque você teve um problema, né? E você teve que lidar com isso, teve que passar pelo tratamento, você vai atender o teu paciente com mais empatia, né? Então é muito legal isso, né? E por mais que eu tô aqui nos Estados Unidos e a maioria dos neurocientistas eles são ateus, e eu acredito muito em Deus, né? Porque eu acho que ele te coloca essas missões aqui na Terra justamente para isso, né? Para você vir aqui fazer um propósito. Então ele vai te preparando, ele vai colocando vários obstáculos na sua vida para te preparar para você poder exercer a medicina, essa profissão aí tão importante, né? Eu também acredito assim. Acredito que Deus coloca uma missão e a gente tem que fazer igual. Eu sinto, toda a vida eu quis medicina, mas o pessoal fala, ai, ganha bem. Eu falo, não é que ganha bem. Eu sinto que é a minha missão, que eu nasci para isso, que eu nasci para atender as pessoas, para salvar vidas, para mudar a vida de alguém realmente. Assim, eu sinto que essa é a minha missão. Que legal, que legal. E, querida, daí você participou do evento gratuito, né? E aí, quando eu faço o evento gratuito, eu geralmente, quando acabo o evento gratuito, eu abro as inscrições para a turma do Método Atleta da Mente, né? Agora nós estamos com o Sim. 3.0, né? Versão Estados Unidos. Ficou bem legal, né? Porque antes eu tinha contato com vários médicos, né, daqui, só que agora eu tive a oportunidade de conhecer eles pessoalmente, né? Então teve várias sacadas, vários conhecimentos, mudanças ali na parte estrutural do método depois que eu tive esse feedback vindo aqui nos Estados Unidos. Então agora a gente está com o 3.0 versão. E aí você entrou no método, você ficou com medo, assim, pô, vou comprar esse curso, esse cara aí da internet eu nem conheço, tem essa crença limitante do brasileiro do curso online. Você teve medo ou você acreditou em mim, assim, de primeira, ou você ficou com um pouco de reticência, assim, em realmente acreditar em mim? Assim, já tem um tempo que eu tava nessa vibe, meio lei da atração, meio meditação, que eu já tava assim. Aí eu já falei assim, isso aí foi lei da atração e vambora. Eu comprei, sabe? Quando eu arrumei o dinheiro para comprar, eu já comprei. Aí já comecei a maratonar seu curso. Aí eu comecei a O que ver, que tu sabe? fez de trabalho para conseguir dinheiro? Eu peguei um bico que eu vi, assim, para você ver como que eu acho que tudo é lei da atração. Eu estava mexendo para ver se eu conseguia um emprego temporário, alguma coisa. E aí eu achei uma coisa que estava precisando de um redator e um editor online mesmo, uma empresa aí de fora. Aí eu falei, vamos contratar. E aí foi 2 semanas que eu trabalhei, mais ou menos, só que eu consegui pegar um dinheiro na primeira semana. E aí eu já entrei com o do meu pai e te paguei, né? Paguei o E curso, o teu comprei pai? ele. E o teu pai, o que que tu fez? O que que tu falou para ele para convencer ele a comprar um curso online, que é bem caro, por sinal, É. né? O que que tu falou para ele? Tu mostrou depoimento de algum aluno, disse alguma coisa para ele, tu contou minha história para ele? Então eu cheguei nele e falei assim, pai, o cursinho não tá me dando mais resultado, não tô sentindo. E eu achei um curso muito bom que fala sobre a mente, que mostra, não é matéria, mas é a forma como eu devo estudar. E aí eu fui explicando para ele, falei um pouquinho do que você me falou na primeira semana, falei para ele que eu ia pagar metade, que ele podia confiar em mim, que qualquer coisa assim, eu trabalhava de novo e devolvia o dinheiro para ele. E aí ele falou: "Não, filha, se você não está sentindo que o outro cursinho está te ajudando, então eu te ajudo nesse. O importante, assim, é você estudar." E aí eu peguei, aí ele me ajudou a comprar. Ele falou, teste 7 dias, testa. Se for bom mesmo, a gente fica. E aí eu testei, já gostei. E aí eu pedi para minha mãe ver comigo, porque a minha mãe também tem TDAH. E aí ela te viu como uma inspiração, tanto que ela passou Uhum. em 2 processos seletivos esse ano também. Fiquei muito É. feliz por ela, que ela tinha. Nossa, minha mãe tem muita dificuldade também por conta do TDAH. Toda hora ela tá voando no mundo da lua. Aí, aí quando ele viu que eu e minha mãe tava gostando muito do seu curso, ele falou: vamos ficar com o curso, entendeu? Aí eu falei assim: então vamos, né? Mas foi muito bom, assim. E qual Foi, o para mim, foi o depoimento caminho de que Deus. E qual o depoimento dos alunos? Porque, assim, eu acredito que o método ele tem que funcionar para todo mundo, não basta funcionar só para mim. Eu passei medicina, consegui vir estudar nos Estados Unidos, beleza, mas tem que funcionar para a maioria. E aí eu mostro o depoimento dos meus alunos justamente para mostrar isso para as pessoas, que não funcionou só para mim, mas funcionou para outras pessoas também. Porque às vezes a gente acaba vendo depoimentos no YouTube, e o depoimento tem 2 minutos. É o seguinte: eu era o melhor da turma, tirei 10 e passei na federal com 5 anos, com 10 anos, com 15 anos, né? Então, assim, esse tipo de depoimento é o cara que todo mundo sabia que ele ia passar. Agora, tu pegar um depoimento de uma pessoa que veio do nada, que não conseguia,
né, e mostrar que ela conseguiu passar em medicina, isso dá uma credibilidade para a metodologia, né? Então, assim, eu mostro vários depoimentos. Qual foi o depoimento assim que você mais gostou, que te chamou a atenção assim? Assim, o que eu mais lembro até hoje é o da Carucha, né? Aquela que fica Aham, na plataforma. Eu acho que por ela aham, interagir comigo, eu fiquei assim, nossa, muito feliz por ela. E assim, eu ficava vendo os depoimentos, ficava assim, vai ser o meu daqui a um tempo, vai ser o meu daqui a um tempo. Eu ficava nessa, mas assim, o dela me marcou. uhum. Perfeito. E aí você entra dentro do método, né? Caramba, é um método diferente, tem a neurociência, tem a explicação científica, tem os artigos científicos, e aí você já começou a ver resultado? Quanto tempo demorou assim para você ver resultado? Por exemplo, tem um aluno nosso na TEC que ele falou assim, Léo, nos primeiros 15 dias eu já vi resultado em matemática, porque ele falou que ele começava a tremer quando ele pensava em matemática. Ele começou a aplicar as técnicas, por exemplo, o fax para matemática, ele teve resultado. Então ele já começou a reduzir a ansiedade dele porque ele começou a ter resultado. E como que foi para ti assim? Quanto tempo demorou para você ver resultado? Assim, eu já senti a melhora na minha saúde mental já na primeira semana. Já foi assim, já mudou. Já veio aquela paz de espírito. Eu já não ficava mais ansiosa em pensar que eu tinha que estudar. Eu ia no meu tempo, fazia e eu comecei a me sentir bem estudando. Agora, em questão de matéria, eu comecei a ver muito resultado mesmo também a partir da segunda, terceira semana. Assim, na segunda semana eu já estava assim, muito bem em português, biologia. Tanto que no meu vestibular eu fechei as provas abertas de português e biologia. A física e matemática eu não tive tanto tempo de treinar assim, mas pelo menos a matemática básica eu me senti muito bem na hora de fazer. Assim, eu comecei a dominar muito Então, 3 semanas você já viu o resultado. já. E quando tu fala fechar, tu quer dizer gabaritar, acertar todas as questões? Isso, todas as questões. Porque eu passei pelo vestibular da UFO daqui da minha Uhum. cidade. Aí a primeira fase Tu é gabaritou. isso, a primeira fase é a fechada. Aí, assim, na minha cota, tinha 600 pessoas, aí 50 passou. Eu fui uma delas. Uhum. Dessas 50, 8 que se classifica, né? Aí na segunda fase. Aí nessa segunda fase, duas questões abertas por matéria. Aí a prova de biologia e de português, eu tirei nota máxima em todas as abertas. Em duas de Que cada legal, uma. que legal. E, e eu queria perguntar para ti em relação à questão dos ciclos de 60 dias. Como que foi essa questão dos ciclos? Tu conseguiu já no primeiro ciclo ter uma aprovação ou você fez mais de um ciclo? Não, foi no primeiro. Porque foi assim, eu vi o seu curso no mês 9, acho que foi setembro, e novembro já era minha prova. Uhum, Então, assim, tanto que eu nem tive tempo de fazer as planilhas direitinho. Teve uma época, uhum, uma hora que eu desisti de fazer as planilhas. Falei assim, vou focar muito no método. E eu foquei, ficava o dia inteiro. De domingo a domingo, assim, não estudando, mas fazendo o método bonitinho. Meditando, vendo, uhum. escutando as ondas, comendo bem, indo para academia. E fui indo e me dediquei o máximo que eu pude nesses quase 2 meses, né? Porque eu acho que eu nem cheguei Deu a menos? completar de É, eu fato. acho que foi a mesma coisa que foi a mesma coisa que aconteceu comigo, né? Quando eu comecei a aplicar o método já era setembro e eu tinha a prova em novembro, então foi de menos, eu passei em menos de 6 meses, né? Então você também conseguiu passar em menos de 6 meses, não, 60 dias. Você também, que nem a Jane, que nem a Flávia, você também conseguiu passar em menos de 60 dias, isso? Isso. Nem chegou a completar os 60 mesmo. E como que foi assim a tua reação e a reação do teu pai ver você conseguindo passar em medicina aplicando esse método em menos de 60 dias? Assim, o meu pai, ele ficou assim em choque, eu também, eu fiquei, Jesus, que a gente tá estudando, tá se esforçando, a gente quer passar, né? Mas quando acontece, é um choque de primeiro. Eu demorei um bom tempo, igual eu disse para minha mãe, eu acho que o choque só vai passar quando eu estiver lá na UFO mesmo. Vai ter na minha primeira aula. Mas foi uma coisa, assim, incrível, que eu falei assim, gente, realmente valeu a pena, foi o dinheiro mais bem investido da minha vida. E assim,
eu não tenho nem palavras, porque eu fui vendo, eu falei assim, foi rápido, foi 1 ano e meio de estudo mesmo, depois que eu acabei a Uhum, escola. Mas eu conto como 2 anos e meio, porque o meu terceiro ano foi na pandemia e escola pública não teve aula. Então, tipo, eu não uhum, aprendi nada, nada do terceiro ano eu aprendi, eu tive que pegar sozinha. Então, assim, eu falei assim, valeu a pena, porque tudo que eu estou fazendo há 1 ano e meio, eu consegui resultado em 2 meses. Então, uhum. meu pai também, a minha mãe faltou pular, assim, de alegria. Que legal, que legal. E, querida, muitas pessoas, assim, às vezes elas têm dificuldade de entender a questão de você acelerar esse processo, porque às vezes a pessoa vai fazer o cursinho, o dono do cursinho vai chegar para ela, ó, primeiro ano você vai ganhar base, segundo ano você vai evoluir um pouquinho, e no terceiro ano você vai estar preparada, só que você vai ter que pagar todo mês aqui R$ 3.000 para mim. E aí o cara vai comprando essa ideia, né? Que demora É. 3 anos, que demora 5 anos, que eu vou ter que pagar todo mês o cursinho. E aí quando vem eu falando, ó, você pode acelerar esse processo, tem a possibilidade de você, nos primeiros 60 dias, no primeiro ciclo de 60 dias, você já conseguir uma aprovação, como eu, como a Giane, como a Flávia, como a Maria, como o Daniel agora passou até no concurso público, foi 2 em 1, né? Passou no concurso público e passou na faculdade da estadual lá da cidade dele. Então, assim, cada vez mais eu venho trazendo esses resultados, né? Imagina se eu tivesse pegado você do começo, tu terminou o ensino médio, você já começou a aplicar o meu método, você teria reduzido todo esse tempo que você gastou para conseguir a sua aprovação. E aí eu queria que tu comentasse essa questão dos 60 dias, assim, você começou a acreditar quando você começou a ver resultado, pô, acho que vai dar agora, nesse primeiro vestibular, no primeiro ciclo de 60 dias eu já vou conseguir ter uma aprovação. Não, assim, eu já fui com tudo. Eu já comprei seu curso e falei assim, eu vou passar. Novembro é minha prova, vou me dedicar e é o meu ano, não tem outro, é esse. E aí eu comecei a fazer aqueles áudios que você falava, todo dia eu escutava aquelas coisas falando, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. E eu mentalizei muito e acreditei muito, muito, muito mesmo nisso. E aí eu fazia o fax, o simulado, as provas, ia vendo tanto que eu ia conhecer na prova, o tanto que eu estava melhorando, e aí eu falei assim, cara, realmente é o meu ano, porque eu estou conhecendo muito essa prova, eu estou sabendo fazer as questões, então é o meu ano. E assim, eu fui com confiança. Diferente de todas as outras provas, eu cheguei nessa com confiança para fazer. Eu falo assim, não tive crise, não tive dor de cabeça, consegui fazer a prova no tempo certinho, mudei o alimento que eu levei, não levei chocolate, não levei essas coisas, eu levei uma banana com amendoim, e isso melhorou muito a minha performance, porque eu senti que do começo da prova até o final eu estava com o mesmo pico de energia, não estava com aquele pico acelerado igual eu tinha antes, mas do começo ao fim eu fiquei firme ali, não tive sono que eu costumava ter, dor de cabeça. Então eu falo assim, além de eu ter toda a confiança, eu consegui fazer uma prova muito melhor, um rendimento assim, outro nível, né? Que legal, que legal. E, querida, eu acredito assim muito em Deus, né? Porque quando eu orei para ele pedir um sinal, né? Eu estava em depressão lá fazendo educação física, eu pedi para ele, manda um sinal para mim. Se é medicina mesmo, se eu tenho que ir atrás, ou se é um sonho fake, né? E no outro dia, eu recebi um convite para ir numa formatura de medicina. E daí, a partir dali, começou a minha jornada até a minha jornada de estudo. E eu queria te perguntar se tu acha que aquele dia lá que você viu o anúncio, né, de eu te convidando para participar do evento gratuito, né, que é a minha equipe que roda nessa parte, você acha que tem uma influência de Deus? Tu acha que ele manda esses sinais e foi a partir ali do método que você mudou, e mudou você não só para passar, mas também agora, durante a faculdade, você também entra com uma forma diferente, uma cabeça diferente. Você acredita nessa questão que Deus ele manda sinais na nossa vida? Sim, muito, muito mesmo. Por isso que eu te falei. Eu não duvidei em momento nenhum de você, porque na minha cabeça era Deus. Porque assim, eu falei assim, Deus vinha falando comigo o que era para ser para mim, porque também todas as vezes que eu queria desistir, eu fazia igual você, eu pedia sinal. Senhor, é para ser ou não ser? E Deus sempre falava, mandava algo que no meu coração falava, é para ser. Então, quando eu descobri o seu cursinho, eu estava naquela fase de muito desânimo, eu falava, Senhor,
minha prova já está chegando, o que eu vou fazer? Eu não estou rendendo no cursinho, não estou tendo vontade de estudar. E aí foi bem assim, numa desses momentos de reflexão, que eu vi o anúncio do seu curso. Então eu falei assim, é Deus. E aí eu já fui com tudo, entendeu? Eu acredito muito nisso, igual eu falo, foi os sinais de Deus, primeiramente, ele que me fez passar, segundamente, o meu esforço. Porque eu acho que se Deus não tivesse indo me motivando tanto, eu teria desistido no caminho também. E aí veio uma reflexão que a gente pode fazer aqui, que às vezes talvez a pessoa que desiste é uma pessoa que não acredita, a pessoa não tem tanta fé. A pessoa, ou fazer uma oração, fazer uma meditação, agradecer o que já tem, pedir conselhos, né? Orar para Deus. Às vezes a pessoa não tem essa intimidade com Deus. A pessoa é meio que tipo ateu, não, a ciência e tudo mais e tal. E eu falo, né? O meu curso é sobre neurociência, é sobre artigos científicos, mas eu acho que a ciência é sobre Deus. Então, talvez a pessoa que desistiu no meio do caminho, que foi fazer enfermagem, foi fazer outro curso, talvez é uma pessoa que ela faltou isso, né? Faltou ela sentar, ela orar, ela pedir uma ajuda, ela ter fé e acreditar que Deus, todas as dificuldades que ele coloca na nossa vida, é Deus nos fortalecendo. Porque às vezes a pessoa pede uma aprovação em medicina e Verdade. vem Deus e derruba a pessoa, bota uma dificuldade. Só que a pessoa não entende que é Deus fortalecendo ela. Quando eu pedi as coisas, vinha problema. Eu pensava, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou pedindo ajuda e só vem problema. E hoje, olha que louco isso. Hoje eu consigo ver que era Deus me fortalecendo. Entendeu? Faz sentido para ti essa reflexão? Eu também tenho essa percepção da minha vida, sabe? Porque toda vez que eu falava assim, Senhor, vai ser a minha vez. Senhor, isso. Vinha também uma dificuldade, tanto que o ano passado que eu te contei, que eu fiquei muito depressão, eu tava assim, contando também que ia ser meu ano, que ia ser. Mas hoje eu vejo tanto que aquela semana foi importante para fortalecer. Para eu decidir assim, realmente isso aqui é a minha vida, é o que eu quero, eu vou lutar. E eu acho que o ano passado é assim, foi a base para eu ter uma boa faculdade, para eu dar o meu máximo quando eu for entrar. Então, assim, eu falo, às vezes a gente sofre, não entende, mas depois de um tempo a gente vai entender por que, que a gente está passando pelaquilo, né? É muito E, interessante. e, querida, depois que a gente passa em medicina, né? Começa a mudar o tratamento, né? É muito louco isso. Você tá ali estudando na frente do computador o dia inteiro em casa, todo mundo te critica, né? Tu vai no almoço da família no domingo, pô, mas tu tá aí já, no meu caso era 22 anos, né? Você já era um pouco mais nova. Mas eu lá, pô, mas tu tá aí com 22 já, e aí no caso eu tinha uma dívida no banco, porque a outra faculdade tinha feito um FIES, e daí sempre surgia um primo, um tio, né? Que solta aquela piadinha ali, mas no fundo tem uma verdade, né? Pô, tá É. estudando aí, mas nunca passou, quer medicina, mas sabe? Quem que é você para querer medicina? E depois que tu passa em medicina, muda o tratamento. Você sentiu essa mudança do tratamento em relação a você, às pessoas? Pô, agora ela vai ser doutora, agora ela vai fazer na federal, né? Passou em 60 dias. Como que foi essa questão do tratamento assim? Nossa, foi tipo assim, tem gente da minha família que nunca falou comigo, que assim, fazia o maior pouco caso, sabe? Aí depois que saiu no meu nome na lista, o pessoal tudo me mandando mensagem, tudo assim, eu fiquei assim, gente, assim, eu tô me sentindo uma celebridade. Igual eu falei para minha mãe. Aí minha mãe, não, mas vai por educação, né? Cumprimenta. Aí eu cumprimentei, mas realmente você começa a perceber assim que dentro da igreja, quando eu vou na igreja, tem irmã que já me olha diferente, que já veio saudar, que veio paparicar, né? Família, uau, essa semana mesmo já veio um monte de família aqui em casa, sendo que nunca ninguém vinha em casa. Então eu falei assim, Uhum. é muito engraçado você ver isso. Porque, assim, igual o pessoal que sempre foi próximo de mim, fez a maior festa, fez cartaz, Ah, comemorou, mas fizeram? Tu tirou foto? Manda fizeram. foto para mim depois do bicho Medicina Federal. Foi, mano. Aí, falei assim, mas também um pessoal que eu nunca tinha visto. Eu falei assim, faz parte da vida, né? O ser humano é assim e a gente tem que saber lidar. Porque, como diz Uhum. a minha mãe, sempre me avisou, filha, quando você passar vai ser outra história. Uhum. E assim, eu tive muitas pessoas que me ajudaram, né? Que eu chamo de investidores anjos, né? Pessoas que eu não tinha condições.
e que me ajudaram bastante. E eu penso em retribuir para elas, né? Porque agora está chegando a minha formatura, né? Se prepara, né, para receber um convite, né? Tu vai ter que vir para o Sul. Vai ser uma honra, né, ter você na minha formatura. E, tipo assim, eu tive várias pessoas que me ajudaram, né? E eu queria te perguntar se tu pensa em retribuir o teu pai, por exemplo, que te ajudou, a tua mãe que te ajudou, as pessoas que te ajudaram, que investiram em você. E às vezes o investimento não é dar o dinheiro para tu comprar um curso, isso e aquilo. Às vezes é uma palavra. Às vezes a palavra é um Sim. investir. Pô, eu acredito em você, se tu precisar de alguma coisa, me chama. Isso é uma forma de investir na pessoa e fazer ela acreditar. Você pensa em dar uma condição melhor para tua família, né? Poder dar uma casa para eles, poder dar uma condição boa para eles. Tu tem esse pensamento quando você virar médico, quando você pegar seu diploma? Com certeza, assim, meus pais, assim, para mim, as minhas avós foram, depois dos meus pais, as pessoas que mais me ajudaram, porque elas não ajudaram financeiramente, mas elas foram as pessoas que mais oraram por mim. E eu acho que, assim, quando você ora por alguém, é uma coisa, assim, incrível, né? Porque Deus escuta o clamor de uma pessoa. Então, assim, já penso assim, o primeiro dinheiro que eu ganhar, eu vou pensar em ajudar meus pais, minhas avós, a minha bisavó foi uma pessoa que orou muito por mim. Ela, assim, era um desejo grande dela, porque, como diz, a família toda empregada doméstica, cozinheira, e ela tem uma primeira pessoa médica na federal, assim, ela chorou horrores, foi muito fofo. E também na família da minha mãe sempre tem uma reuniãozinha e aquelas pessoas que faz parte daquela reunião são as pessoas do meu convívio. Foram pessoas que me ajudaram muito. Assim, é muito bonito, porque quando eu passei, eu falei que as pessoas choraram mais do que eu. As minhas tias, irmã da minha mãe, choravam, assim, de falar, parece que foi eu que passei, de tanta emoção. Então, você vê nesse momento quem que realmente torce por você. E todas essas pessoas, eu penso sim em ajudar, sabe? Retribuir todo o carinho, todo o apoio que eles me deram, porque realmente foi fundamental para eu conseguir passar. Que legal, querida, que legal. Isso é muito importante, né? Porque eu sempre falei isso, né? Quando eu passar em medicina, eu tenho que ser 10 vezes mais humilde. E tu vai perceber que dentro da faculdade vai ter pessoas muito arrogantes. Pessoas que nasceram em berço de ouro, pessoas que têm tudo. A pessoa vai de BMW para a escola, vai de Mercedes, e aí a gente vai ter que ir a pé, né? Então, assim, tem e você, eu sempre pensei, não, de mim, mas eu vou aumentar a minha humildade, eu vou ter que ser cada vez mais, para mim nunca esquecer de onde que eu vim, né? Eu sempre posto eu posto a foto da minha trabalho, que eu trabalhava para R$ 14 por mês, para lembrar onde que eu vim. É porque agora eu passei em medicina, não é porque agora nos Estados Unidos que eu tenho que mudar, né? Acho que é muito importante a gente ter a questão da humildade. E estudantes de medicina, às vezes eles são arrogantes. Medicina, eu sou melhor que todo mundo. Então, essa questão de ter as pessoas nos ajudam. Sim, verdade. Eu acho que principalmente pela profissão, né? Eu acho que você ser médico, você tem que ter muita humildade, porque você vai estar lidando com vidas. Logo na minha cidade rolou um caso. Um médico matou uma mãe jovem pelo simples fato de ser arrogante o suficiente para não pedir ajuda. Ele não sabia como entubar a menina, que estava com Covid, só que era arrogante o suficiente para não querer pedir ajuda para um médico mais experiente. E ele matou uma moça que podia ter sobrevivido, deixa uma criança que não vai ter uma mãe por pura arrogância dele. Então, eu falo assim, eu ressalto muito para mim mesma, idade sempre, porque a gente está lidando com vida, e isso não é brincadeira. Assim, meu ego nunca deve estar à frente da vida de alguém, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, intubação, né? Assim, de qual área você gosta mais de medicina? Porque, por exemplo, eu entrei na faculdade já com TH de dislexia. Então, eu vou ser neurologista, né? E aí foi muito louco. Na minha primeira, a faculdade de medicina, né? Apresentação de manhã e de tarde teve a primeira aula. Doutora, que é um dos melhores neurologistas lá do meu estado. E foi uma aula sobre neurologia. Outro, Ah, poderia ser qualquer outra aula. Foi neurofisiologia na faculdade.
vai, ah, não sei o que eu quero, ou tu já tem um. Eu quero cirurgia geral, sabe? E aí eu estou pensando assim, eu flerto um pouquinho com trauma, com cardio. Eu falei assim, acho que durante a faculdade eu vou acertar um pouquinho mais. Mas eu tenho essa imensa vontade de ir para a área de cirurgia mesmo. É assim, a área que eu mais me identifico, que eu quero, que eu penso assim, ali realmente eu posso ser definitiva na vida de alguém, que está entre a vida e a morte, trazer de volta, sabe? Perfeito. Principalmente para ti, que vai entrar nova, ela é bem legal. Tem que ter uma ali para cirurgia, né? E tu vai ver que a cirurgia é muito legal. Eu lembro do meu primeiro estágio, o doutor Alex, hoje ele trabalha em Dubai, né? Mas ele trabalha no Brasil e aí eu tive a oportunidade de acompanhar ele, esse primeiro cirurgião. E, assim, para ti, a gente está na faculdade, não ter cirurgia no quarto ano. Então, mas não impede de você pegar esse material de anos e dar fora. Você, por exemplo, nas tuas férias agora no ano, você está um estado, né? Que o pessoal entra muito, não, eu curti, eu tenho que ir à faculdade, porque é uma única vez, e aí o pessoal acaba se perdendo, né? Não acaba perdendo a mão, tu entende? É muita festa, é muito aquilo, e esquece o estágio. Ah, não, fazer estágio só no final. Não, já pode agora, no semestre já pode, tá? Anatomia, cirurgia, anatomia e reflexão paga isso, ficar, fazer estágio, já não esperar, não, eu não sei, não você sabe, lá justamente para aprender, sabe? Sei. Eu pretendo, sabe? Igual eu conversando com a minha mãe, mal começou e o pessoal já tá falando de 300 festas, mais de 600 conto em festa. Eu falei assim, não é meu intuito, não entrei para isso, eu posso ir em uma ou outra, mas assim, eu sou uma pessoa bem mais caseira e eu falei assim, meu intuito ali é dar meu máximo, aprender o máximo. E assim, eu tenho uma médica, que é a minha médica hemato, que faz o meu tratamento, que ela sempre me falou, na época da faculdade, ela passou muito perrengue, porque ela ia muito em festa, e aí ela vivia de recuperação dos períodos. E ela falava assim que era muito ruim, porque no momento de férias dela, ela tinha que ficar estudando. Eu falei assim, eu não quero isso para minha vida. Então, assim, hoje eu tô entrando com a cabeça em todo lugar. Assim, a gente tem que focar no que a gente quer e ir firme. Eu falei, igual uma hora ou outra eu posso sair tudo, mas prefiro dar preferência para minha família, sabe? De quando tiver um tempo livre. Perfeito. Uma coisa, né? O, o equilíbrio, né? Você tem que ter equilíbrio nas coisas. Você não pode. É bom você ir no almoço, você ir, né? Então, você encontrar, por exemplo, eu, às vezes, do ambulatório de PAID, antes, na sexta-feira que eu tenho um ambu, né? No caso, eu vou para emergência. Mas quando eu não tinha ambu de PAID, eu estava mais cedo, eu ia visitar minha avó, ia visitar meus avós, porque eles foram a única pessoa que deu dinheiro em mim, né? De pagar, avó, pega esse dinheiro e vai estudar. Porque ela veio da roça e ela sempre fala, né? Que a, a caneta é mais leve que a enxada, né? Sempre falava isso para mim, ela estudo, né? Hoje a gente é totalmente diferente da avó, de extrema, né? De não comer, de não ter as possibilidades que nós temos. Então, tu entende? Tu pode, pelo YouTube, tu pode ver tudo, pode ver, tem inglês, mas cursos gratuitos. Eu fiz vários, tem também, mas tem cursos que sem tanto, tu pode ir para os Estados Unidos. Então, hoje nós temos possibilidades. Então, a minha avó sempre foi a pessoa que investiu em mim. Aí, sempre que é possível, eu vou lá. E às vezes é tão para eles, né? Então, às vezes, não, ter vida social não é só ir na e colegas. Às vezes, vida social, tu pegar numa sexta-feira de manhã, quando acaba o estágio um pouquinho mais cedo, e tu ir lá e almoçar com a tua avó. É, eu também tenho essa percepção, sabe? Fala assim, minha primeira coisa é a faculdade, segunda é a minha família, sempre, tempo que eu Ah, tiver.
E, assim, algumas vezes ou outras socializar com os amigos também, porque, assim, a gente precisa, né, para criar ali os Hum. laços, né, porque 6 anos juntos, eu já falei, assim, não é o meu intuito ficar em festa, nessas coisas, assim. E tu tá Me deu ansiosa? um pouco, viu? Um pouco, eu tô, assim, chega logo o dia, tô doida para ir. A minha mãe fala assim, descansa, filha, depois o negócio vai ser puxado. Mas eu tô assim, mãe, tô muito ansiosa. Tô muito Já tá ansiosa. dando- Porque eu lembro que eu comecei, eu peguei, e daí, a fisiologia eu tinha feito educação física antes, anatomia também, e histologia era a única estudada, né, nessas matérias básicas. Eu comecei lá, peguei, veterano, ele mandou já uma, sabe as matérias que tu vai fazer agora no primeiro semestre? Sim, já baixei a grade curricular, já tô olhando aquelas matérias opcional, as obrigatórias, já tô dando uma pesquisada no Google assim para ver. Aí eu já também conversei com os veteranos, eles falaram assim: calma, relaxa, porque quando começar a bioquímica, eu falei, ixi, vou ter que estudar isso aí então, vou ter que dar uma olhada para ver o que é isso. Então, tu começa a bioquímica, histologia, fisiologia, a saúde, quais matérias tu tem? Eu acho que é saúde coletiva, saúde individual. Aí tem anatomia, histologia, bioquímica e tutorial. É, eu acho que é isso mesmo. Porque o teu método, o estratégia da tua escola é CPBL, é Como? Eu misto. não escutei. O método CPBL, Eu não sei. Eu acho que eu ainda não. porque às vezes a faculdades que têm tutoria são faculdades que usam o método PBL. Tutoria, tipo, vai pegar nas matérias que vocês fizeram na daí, por exemplo, aprender sobre a histologia do pâncreas, aí vão discutir sobre um caso clínico, sobre alguma patologia que acomete o pâncreas, por exemplo, diabetes 2, né? Ah, então Ou deve ser diabetes. isso mesmo, porque o pessoal falou mesmo que é uma aula mais de É. Uhum. discussão, aí tem no Drive, Isso, tudo mais. o Drive, né? Lembra da aula da ATM que eu falo? Eu vou ensinar você já a começar a usar o Drive, porque na faculdade vão usar o Drive, né? E tá aí, ó. Vai usar o Drive, que é É, vida, né? O Drive é vida, porque vai estar os resumos lá, vai estar o material lá, então, tipo, pô, é incrível o Drive. sim. O pessoal, os veteranos já me falou, usa muito Drive. A gente já dar umas aulas, eu falei assim, já tive minha aula já de Drive, já sei. Isso aí. E assim, não abandona o ATM, né? Vocês têm acesso vitalício justamente para isso. Agora, por exemplo, memória, dá uma risadinha no GPU, memorização. Lembra de uma aula de memória que eu faço do plexo braquial, tu vai lembrar de mim da tua aula de plexo braquial, né? Tu vai, eu dou o exemplo braquial, né? Então, no radial faz extensão do cotovelo, que tu vai ter que memorizar e a observar e a ação que aquele músculo faz. Então, muita aí o GPOM, ele vai te ajudar bastante nisso, né? Dá uma revisada nas aulas e, e acho que é isso aí, né? E muita Sim. sorte, né? Muita sorte aí, explicação para ti, porque você quer a gratificação que é você ter básica de saúde, você pegar uma seria uma pessoa com renda, uma pessoa que tem você, sabe? Que usou plano de saúde a vida inteira, ou no meu caso, vem cidades do interior para ser atendido na nossa cidade, e você ter esse carinho, você sabe que eu fiz isso. Eu pegava a van do SUS até a outra cidade, até o atendimento, que é isso. Então, quando a pessoa senta na minha frente, eu estou atendendo ela, eu sei o que é isso. Então, você ter isso, meu carinho dos pacientes, cara, ensina, se eu vou passar, eu faria de novo. Aqui também, a minha médica fala que a maior da região. Aí o pessoal de fora, mais interior que é daqui, vem tudo para cá. E ela fala, é um pessoal muito humilde, muito carinhoso. Tanto que é assim, é uma pessoa fazer, daí às vezes traz pé de alface para dar de presente, umas coisas assim, eu falo assim, deve ser muito engraçado, mas é fofo, né? Ela falou que já teve
uma senhorinha que trouxe uma cesta de cenoura para ela, que ela cultiva em casa. Falo, é uma gracinha, né? Um carinho assim, ingênuo. Imagina tratar uma pessoa assim. Falo, não tem como, né? Incrível, incrível. E, querida, para nós finalizar, última pergunta. Que é a dica para as pessoas que vão começar a estudar agora? Então, ver aqui o depoimento, vão ficar motivados da mesma forma que você não se motivar tem berço de ouro, porque você não é perfeita, você tem os seus defeitos, você mostrou aqui para nós quem você realmente é. Acho feio, acho que a gente pega referência a pessoa que é no Instagram. O cara estuda todo dia, o cara não tem preguiça, o cara não tem problema emocional. Não é isso. Isso é o que mostra. E você teve esse período no ensino médio, você fez cursinho e não cometeu alguns erros, você viu o que funciona e o que não funciona. Então, qualquer que você dá, né? E aí, quando você vai falar, imagina você quando você estava começando, que conselhos você daria para você quando você estivesse começando, como tem hoje, porque você já passou você viu o que dá errado, você sabe o que funciona. Então, qual seria esse conselho que você daria agora? Primeiramente, eu falaria para nunca desistir, né? Que é o mais importante. Sei, é normal pensar em desistir, mas nunca de fato desistir. Segundo, eu acho que é muito importante a pessoa se colocar em primeiro lugar, não sacrificar a sua saúde mental e física por isso. Tá tudo bem errar, tá tudo bem acordar com preguiça, porque eu já acordei muitos dias com preguiça. Teve dia que eu estudei 3, 4 horas de preguiça, mas tá tudo bem. Eu falo assim, você estudando 2 horinhas no dia já vai estar bom. Porque, assim, para mim, o que importa é a constância. Você tá ali, você tá motivado. Eu falo assim, faz as meditação, faz o exercício, porque não tem, eu, assim, não tenho nem palavras para falar o tanto que isso mudou a minha vida. Essa rotina de cuidar de mim. Mudou muito também a minha forma de aprender. A minha alimentação, gente, assim, foi essencial. Eu comecei a aprender melhor, eu comecei a me concentrar melhor. As suas técnicas ali de memorização, de pegar atenção. Eu tava aqui, ó, já dormi, de repente eu respirando, né? Aí rapidinho eu voltava e eu falei assim, foi muito bom, assim, não desistir, cuidar de si mesmo, né? Porque eu falo assim, o nosso corpo tem que estar bem para a gente passar por essa fase, ainda mais a faculdade, porque a grade horária é horrível de tanto coisa que a gente vai ter que estudar. E, assim, acima de tudo, eu acho que cada um tem que entender o seu tempo. Não, precisa, assim, não é obrigatório passar de primeira. Igual eu fiz 7 vestibulares até passar, assim, 3 na época que eu ainda estava no ensino médio, 5 para valer. Mas mesmo assim, foi no meu quinto vestibular. Eu acho que assim, tem gente que vai sim passar de primeira, tem gente que vai passar no segundo, do terceiro ciclo, porque igual eu falo, cada um tem uma base curricular. Tem gente que errou lá no fundamental, teve gente que só foi errar no médio. E eu acho que assim, é entender cada um esse tempo e não ficar se comparando. Eu acho que a melhor coisa que eu peguei disso tudo é nunca me comparar. Nunca me comparar com ninguém, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, às vezes fulano vai estudar de domingo a domingo, só que eu não sou fulano, eu não preciso. Eu posso cuidar de mim e estudar o tempo ali que o meu corpo pede para estudar também, porque eu também tenho que conhecer meus limites. Então, assim, essa para mim é a principal lição que eu tirei disso tudo. Incrível, querida, incrível. Parabéns, parabéns aí pela tua Obrigada. dedicação. Parabéns pela luta, né? Pelo teu pai aí, né? Que foi o teu grande suporte, certo? Né? Que a família é a família, tem família consegue ter mais resultados, né? Então a família é muito importante. E foi um prazer conhecer, né? E vem se você essa vai ser um prazer poder te conhecer pessoalmente. E a minha equipe depois vai mandar para você uma plaquinha lá, né? Que a gente manda para os alunos, operação, né? Então você vai ter a sua placa, né? Placa muito bonita, né? E acho que eles mandam também um jaleco, tá? Eles vão mandar a placa e um jaleco para ti. Então você vai precisar de vários jalecos, pedindo um jaleco, e esse vai ser mais um jaleco aí para você, porque às vezes eu, por exemplo, eu tenho 4 jalecos, né? Então é bom tu ter vários, é, presente aí para você, já teu endereço e tudo mais, tá? Prazer conversar contigo, querida.
Muito obrigada de verdade por tudo, tá? Eu queria agradecer você, a equipe, porque as meninas sempre me respondiam as minhas dúvidas lá na plataforma. Assim, eu não tenho nem o que agradecer, só pedir para que Deus recompense vocês, né? Que o curso de vocês consiga chegar para ainda mais pessoas, porque isso realmente mudou a minha vida. E eu espero que mude de muitas mais, porque eu falo assim, gente, medicina é uma coisa tão bonita. Eu acho que todo mundo que tem a vontade de verdade de ter essa missão tem que cumprir ela. Então, assim, muito obrigada por todo o aprendizado que vocês me deram. Assim, foi pouco tempo, mas foi um tempo muito precioso, né? Porque eu conquistei assim tudo agora. Enfim, muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Foi um prazer conversar contigo. Tchau.